Vamos lá, turma, seguindo em frente, a aula de hoje, para mim, é a aula mais importante que a gente tem dentro da burocracia. Como a burocracia é um extenso campo de estudo, você tem que compreender ela como um todo. Se você só assistir essa aula, você provavelmente vai se perder e não saber do que a gente está falando. Mas de maneira geral, quando a gente fala de prova de concurso, quando a gente fala de teoria burocrática, a primeira coisa, são duas coisas que vão ser cobradas. A primeira delas, as características de dimensões e a segunda delas, as vantagens e desvantagens. Mas para que você possa compreender as características, você tem que compreender do que a gente está falando, por isso que tudo isso que a gente trouxe até agora é de extrema importância. Mas essa aula em si, preciso que você fique extremamente atento, porque a gente vai passar característica por característica, trabalhando cada uma delas. Porque as questões mais amplas vão pedir as características, as questões mais específicas e mais densas vão pedir dentro das características o que é, certo? As características daquelas dimensões. Maravilha? Então vamos lá. Primeira característica, a característica talvez mais presente na burocracia, é o caráter legal das normas. Antes que a gente passe para as características em si, elas estão aqui de maneira aleatória e ordenadas, tá? Não é que a primeira seja mais importante do que a última, de maneira alguma, tá? Mas a característica mais clássica é o caráter formal das normas. O que é o caráter formal, o caráter legal das normas? Existe um regramento claro para o funcionamento da organização. É isso que a burocracia prevê. A burocracia prevê um caráter que tudo aquilo que é normatizado dentro da instituição deve ser compartilhado por todos os membros da organização. Por isso que a gente fala de caráter legal das normas. Um código de conduta, quando instaurado em uma instituição, deverá ser seguido, deverá ser partilhado por todos os membros daquela instituição. Então, há regramento claro aí. Segunda característica, caráter formal das comunicações. Comunicação hierarquizada, o que significa dizer que eu me comunico com o senhor presidente, eu me comunico com o senhor gerente, com o senhor diretor. A comunicação aqui, ela acontece entre cargos de maneira formal, certo? Dentro de uma instituição, as comunicações presentes serão comunicações que têm uma forma clara, uma forma descrita. Marco, por que tem uma forma clara e descrita? Para evitar a presença dos ruídos, para evitar a má interpretação. Então eu vou tratar todo mundo de maneira padronizada, certo? Se você teve dúvida nessa expressão que eu utilizei, ruídos, a gente tem lá uma playlist com as videoaulas na área de administração geral, a gente fala de comunicação, a gente fala de ruídos e a gente fala justamente da comunicação formal. Você que já sabe do que eu estou falando, matou com facilidade, certo? Outra, caráter racional da divisão do trabalho. Lembra o que é a divisão do trabalho, pessoal? A especialização. Então, por que eu vou especializar? Com que objetivo eu vou especializar, pessoal? Com que eu possa melhor entregar os serviços. Então, uma especialização, a organização toda vai dividir o seu trabalho para que ela possa aumentar a sua produtividade. Então, uma organização burocrática divide o seu trabalho com um único intuito: aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência administrativa. Maravilha! Hierarquia de autoridade, aqui a relação de unidade de comando, um princípio que você sabe que é do indivíduo chamado Fayol, certo? Um dos 14 princípios de Fayol, lá da teoria clássica da administração. Unidade de autoridade, hierarquia de autoridade, unidade de comando é justamente isso. A presença de uma hierarquia, a presença de uma autoridade, aonde somente ela vai emanar. Ela que vai mandar, certo? Eu não tenho a presença de uma pluralidade de autoridade. O que seria uma pluralidade? Mais de um chefe, mais de um dirigente. Unidade, somente um chefe, somente um dirigente. Qual que é o intuito? Por que eu vou ter somente um chefe e um dirigente? Para evitar que eu tenha caminhos distintos a seguir. Se um fala vai, o outro fala fica, e os dois estão no mesmo cargo, eu vou ou fico?
Agora, se eu tenho somente um indivíduo, o cara fala vai, eu vou, não importa, certo? Essa é a grande jogada da unidade de comando. Desde Fayol a gente fala disso, ok? Maravilha! Rotinas e procedimentos padronizados, outra característica clássica da burocracia. Padrões de conduta a priori, padrões de conduta antes. Você chega no McDonald's, se você for contratado pelo McDonald's, você vai chegar lá e ele vai dizer o seguinte: amigo, você joga o bife na chapa, 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro, você pega, bota ele no pão, pega o queijo, fica 2 minutos em cima do queijo, O procedimento ele é padronizado antes, porque já foram feitos estudos para que aquela é a melhor forma de atuar. Aquela é a melhor maneira de trabalhar. Então, as rotinas e procedimentos são padronizados. Impessoalidade das relações, eu coloquei pessoas igual a cargos aqui. As pessoas são tratadas pelo seu cargo e não por quem elas são, não por quem elas representam ser. Aqui é o cargo, é o presidente, é o diretor, não é o José, não é o Paulo, e sim o cargo que ele ocupa, a presença da impessoalidade nas relações. Por isso que eu falo, pessoal, aqui do caráter formal, eu me comunico entre cargos, porque a partir do momento que eu entro na organização, a burocracia pressupõe que eu vista uma carapuça de instituição e que eu faça parte daquela instituição como aquele membro que vai operacionalizar as regras que para mim foram dadas. É isso que acontece dentro da burocracia. Essa é a lógica burocrática. Não é que você traz consigo toda a sua experiência para inovar dentro da instituição. Isso não é. A teoria da burocracia não vai falar sobre isso de maneira alguma. É justamente isso que ela quer evitar. Maravilha? Competência técnica e meritocracia aqui, critérios claros para promoção, certo? Sejam eles qual forem, o indivíduo ele é promovido pelo tempo de casa, por ter atingido determinados objetivos. Então os critérios têm que ser claros, têm que ser definidos. Amigo, você vai ser promovido por causa disso e disso, certo? Então a competência técnica e a meritocracia. Especialização da administração, você vai afastar o ambiente pessoal e transformá-lo nele somente no ambiente profissional. Previsibilidade de funcionamento, característica intrínseca da burocracia. A lógica aqui é prever tanto como o cidadão ou o cliente vai se comportar, quanto como a organização vai se comportar. Exemplo clássico de previsibilidade de funcionamento, quando você vai fazer uma carteira de identidade. O que você espera quando você vai fazer uma carteira de identidade? Que você chegue lá num IGP da vida, na Secretaria de Segurança, depende se você vai fazer lá a sua carteira de identidade, e você traga uma fotinho, sua certidão de nascimento e pague a taxa, e daqui 7 dias, 10 dias, você pegue a sua carteira de identidade. É isso que você espera. E o que o burocrata sentado lá de cá da bancada pensa? Que vai vir todo mundo lá com uma fotinho, uma certidão de nascimento e vai pagar a taxa. E depois de 7 dias vai entregar um canhoto e vai receber a sua carteira de identidade. É isso que todo mundo espera um do outro. É para isso que a burocracia serve, justamente para prever o funcionamento. Quando a gente for falar das distinções, a gente vai ver que uma delas é que o indivíduo, nem sempre eu consigo prever o funcionamento e o comportamento do indivíduo, maravilha? E a profissionalização, bastante relacionada aqui com a especialização, A lógica é que dentro de uma instituição você tem uma carreira, certo? Você tem uma carreira, você é um profissional daquilo que você faz. Bom, vou colocar estrelas aqui, destacar o que é mais comum de a gente perceber nas provas. Se for para esquecer, por favor, não esqueçam esses que eu estou destacando aqui, que são justamente aquilo que a gente mais trata dentro da administração: caráter legal das normas, caráter racional da divisão do trabalho, rotinas e procedimentos e previsibilidade de funcionamento. Essas duas últimas características intrínsecas que você, quando falar de burocracia, tem que vir na sua mente, certo? Importante, a gente está falando da teoria burocrática no sentido geral, certo? Uma questão que é comum também a gente discutir: Marco, a burocracia acontece somente em organizações públicas? E eu trago essa pergunta para você. Olhando para o quadro, olhando para as características e para as dimensões que a gente trouxe aqui, eu vejo essas características nos dias de hoje, somente em organizações públicas.
Que eu vejo em organizações públicas, está claro, mas eu vejo isso somente em organizações públicas? De maneira alguma, tanto que o exemplo que eu dei de rotinas e procedimentos padronizados foi de uma organização privada, então não caia nessa pegadinha tão comum. Maravilha, meus amigos? Grande abraço, professor Marco Ferrari, continue com a gente, até mais, tchau, tchau.